Bem-vindo a mais um Ciências Criminais em Debate, diretamente do QG da Liberdade e hoje comemorando mais de 3.000 visualizações no nosso canal YouTube e mais de 1.000 seguidores na nossa página do Facebook. Iremos começar a sortear canecas para você que nos brindou com a sua presença, com a sua audiência. E sejam bem-vindos. Hoje, mais um programa. O tema polêmico mais uma vez. Vandalismo ou terrorismo? O que matou o cinegrafista Santiago? Aguardem. E a morte do cinegrafista Santiago acendeu mais uma polêmica. A triste e lamentável morte nos trouxe também mais um capítulo para reflexão. O seu assassinato se deu por um ato de vandalismo ou por um ato de terrorismo? Ou aquilo foi um mero homicídio, culposo ou doloso? A morte do cinegrafista Santiago nos traz a triste lembrança de que, neste país, infelizmente, as leis penais ainda são feitas ao sabor das paixões. E é este problema que o nosso programa hoje vai tentar debater em um pouco tempo. Primeiramente, o projeto de lei 499, que tramita no Senado Federal de 2013, está tentando incutir, está tentando introduzir no Brasil o conceito penal de terrorismo. Conceito abstrato, porque a própria norma, ou seja, o projeto de lei, nos diz que praticar atos de terrorismo fará com que tenhamos uma amplitude na aplicação deste conceito. Conceitos genéricos que nós já vimos que não deram certo no Brasil. A exemplo daquele famoso artigo 240 que o Emílio muito praticava, o famoso crime de adultério, praticar adultério. O que era adultério? Um beijo na boca era adultério? Uma passada de mão? Então, um conceito tão aberto fez com que esta norma, logicamente penal, ficasse em um desuso por completo. Ainda, outro conceito abstrato e aberto, que somente agora, em 2013 para 2014, nós tivemos o seu preenchimento. Crime organizado. A participação em crime organizado, o que era? Não sabíamos, até que uma lei definiu exatamente o que seria o crime organizado. Mais uma vez, o projeto de lei 499, ao sabor das paixões, ao sabor da morte do cinegrafista Santiago, nos traz a triste lembrança de ter, dentro do nosso ordenamento jurídico, um conceito abstrato e aberto de terrorismo. E o que vem a ser efetivamente o terrorismo? Sabemos que dentro do campo sociológico, terrorismo, ou do campo filológico, terrorismo é praticar o terror, é incutir o medo. E aí você lembra da sua sogra, eu lembro da minha, quando a gente começa a falar em terrorismo. Praticar o terror, incutir o medo, através de organizações políticas de direita ou de esquerda que visam desestabilizar ou manter o poder governista ou antigovernista, através de atitudes violentíssimas. O que nós vimos e que estamos vendo no Brasil são manifestações legítimas, mas, infelizmente, acopladas a atos de vândalos, a violência, a depredações de patrimônio público, a lesões corporais, sejam de civis, sejam de militares, e isso é que não pode ser admitido. Infelizmente, esses atos de vandalismo culminaram com a morte de um cinegrafista, de um jornalista que estava ali para cobrir o evento. E se discute muito o que houve efetivamente. Em nosso ponto de vista, um homicídio doloso. Não foi culposo porque não se pode dizer que a pessoa que manipulou o artefato estava fazendo de maneira imperita, imprudente ou negligente. Levou o artefato, sabendo ser esse artefato algo que poderia provocar lesão corporal ou até a morte, assume neste momento e quando coloca isso no meio de uma multidão, assume o risco de produzir este resultado infeliz que acabou produzindo. Então, ainda neste aspecto, temos que a incidência penal seria no artigo 121, homicídio doloso. E aí vai variar exatamente a motivação ou a forma para saber se teremos ou não qualificadoras, que a nosso ver, neste primeiro momento, sem uma investigação apurada, não poderíamos falar em qualificadoras. Logo, teríamos, em primeiro lugar, o artigo 121, caput do Código Penal Brasileiro, cuja pena vai variar de 6 a 20 anos de reclusão. Regime podendo ser semiaberto ou até regime fechado.
Voltando e terminando o nosso assunto, para ser rápido, para que você possa fazer as suas coisas e voltar a lembrar de tudo aquilo que nós estamos debatendo, trazendo reflexões no programa Ciências Criminais em Debate, primeiro plano, colocar que o projeto de lei 499 de 2013 não pode ser aprovado ao sabor das paixões, tentando trazer como foco a morte do cinegrafista Santiago, uma vez que o crime de terrorismo, não está ali devidamente tipificado. E nós sabemos, todos nós sabemos, que o direito penal não pode estar ao sabor de paixões, muito menos ao sabor de tipificações abertas, em branco, aonde o intérprete vai acabar colocando aquilo que lhe der na telha. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez pela participação. E fechamos aqui o nosso Ciências Criminais em Debate, diretamente do QG da Liberdade, com a produção técnica eficiente de toda essa equipe, o Elton Roberto, advogados associados. Muito obrigado e um forte abraço.